Boa tarde, Ivaristo Molaza. Começamos pela matéria de capa do Jornal Valor Económico. A inteligência militar e o Ministério da Economia e Planeamento são os que deverão beneficiar dos maiores incrementos no OGE. Começamos mesmo pelo sismo, que deverá ter um incremento de mais de 360%. Há alguma razão plausível para que possamos entender este aumento? Boa tarde, Sueli, e boa tarde aos ouvintes que nos acompanham a esta hora. Bem, a razão plausível, se houver, só o Governo para as poder explicar. Eu acredito que eu e a maioria esmagadora dos angolanos não saberá das razões plausíveis que existirão para estes aumentos. O Orçamento Geral do Estado pode ser lido de várias formas, pode ser interpretado de várias formas, os números podem ser interpretados de várias formas. O Valor Económico, por acaso, fez questão de, no conjunto das matérias possíveis relacionadas com o OGE, destacar o facto de termos essas duas instituições, no caso o Serviço de Inteligência Militar e o Ministério da Economia e Planeamento, com os aumentos mais significativos em termos percentuais. É preciso que se diga isso, só para que isso fique esclarecido. Não estamos a dizer que são as instituições que vão receber dotações mais elevadas. O que estamos a dizer é que, do ponto de vista dos aumentos percentuais, estas são as duas instituições que acabam por ser mais beneficiadas. Como tu referiste muito bem, portanto, o aumento para a inteligência militar vai acima dos 300%, que é qualquer coisa, 369 para ser mais preciso, que é qualquer coisa absolutamente extraordinária. Estamos a falar de uma instituição que o ano passado teve, pelo menos em termos dos valores inscritos no Orçamento Geral do Estado, depois é preciso aferir também até que ponto é que esta despesa foi efetivamente executada, mas os valores andaram à volta dos 6,6 mil milhões de kwanzas e veio o orçamento esperar para mais de 31 mil milhões. Portanto, é um aumento extraordinário, que é essencialmente justificado com o reforço da capacidade operativa, operacional e as ações, digamos, correntes desta instituição. Bem, as perguntas que nós fazemos, obviamente, eu digo nós que não temos naturalmente um conhecimento profundo sobre as razões destes aumentos, é perceber que alterações é que terão ocorrido no contexto da segurança, da soberania nacional, que justificarão estes aumentos, porque, repara, não estamos a falar de um aumento qualquer, nós estamos a falar de uma instituição que sai dos 6,6 mil milhões para mais de 31 mil milhões de kwanzas, portanto não estamos a falar propriamente de quaisquer... Isso justificaria-se talvez com a iminência de uma guerra? Não parece que seja qualquer coisa colocável ao nosso contexto, não é? Não, estou a dizer que justificaria-se talvez o aumento do orçamento. Não é o caso, não é? Se nós estivéssemos em situação excepcional, se nós estivéssemos em situação de exceção, se houvesse, digamos, argumentos muito claros que apontassem para alguma crise, alguma ameaça clara, digamos, direcionado ao país, eventualmente, fosse mais fácil perceber estes aumentos que se fazem nestas instituições. Agora, eu não consigo perceber que alterações é que terão ocorrido relevantes no contexto da segurança e da soberania nacional que justifiquem estes aumentos que são absolutamente estratosféricos, não é? Considerando aquilo que é, digamos, o próprio contexto, portanto, o contexto das várias necessidades que o país tem do ponto de vista orçamental. O mesmo diz em relação ao Ministério da Economia, que viu, por exemplo... no caso, é perceptível de alguma forma? Também, assim, não é perceptível que um Ministério, não é perceptível, a menos que tenhamos aí, digamos, alguma explicação absolutamente extraordinária, não é perceptível que um Ministério
tenha visto o seu orçamento disparar de um ano para o outro para qualquer coisa acima de 250%. Isso não é propriamente, em termos teóricos, não é qualquer coisa fácil de justificar. Repara que um dos argumentos que vão sendo apresentados para este aumento é a necessidade de se fortificar, de se consolidar a questão da capacidade institucional e de recursos humanos do Ministério. Isto, de facto, é uma explicação muito esdrúxula, muito abstrata, que é muito difícil de descortinar, mas estamos a falar só desta rubrica. Não é? Esta rubrica que é chamada de fortalecimento da capacidade institucional, que vai receber mais de 30 mil milhões, que é o dobro de todo o orçamento que o Ministério recebeu o ano passado, ou pelo menos do valor que ficou inscrito no Orçamento Geral do Estado, porque também é preciso esclarecer que os valores que são inscritos no orçamento não são sempre necessariamente executados. Portanto, isso também é outra coisa que é preciso esclarecer. Mas isto é um outro assunto. Para efeito daquilo que nós estamos aqui a ver, que é o debate do orçamento e os valores que foram inscritos, é muito difícil perceber que o Ministério, e com aquelas características, tenha um orçamento de um ano para o outro esticado em mais de 250%, não é? E nós temos aqui até rubricas específicas que têm valores muito superiores ao total da despesa que foi canalizada ao Ministério no ano passado. E isto tudo vem numa altura em que, repara, temos crises complicadas noutros setores nevrálgicos, não é, do país, nomeadamente a educação. Eu penso que tu vais falar sobre isso, mas esta realidade... Já que tocas no assunto, quando os professores se queixam, muito se diz que não há dinheiro e agora temos estes aumentos astronómicos. Achas que os professores devem encarar isso como um insulto? Não, é assim, porque repara, o argumento do governo que nós conhecemos, para além das outras questões naturalmente que são levantadas, mas o argumento central do governo tem a ver com restrições orçamentais. O governo basicamente diz que nós não podemos atender as reclamações ou as queixas ou os pedidos que são apresentados pelos professores por restrições orçamentais, ou seja, não há dinheiro suficiente para atender, até porque depois há uma explicação mais genérica aqui dada de que, uma vez que se atenda às preocupações dos professores, depois vai ser preciso, há aqui um efeito, digamos, em cadeia, que deverá levar a que todas as áreas da função pública exijam os mesmos aumentos e aí, porventura, o governo eventualmente se sinta com mais aflito ou com menos capacidade para resolver. Só que isto tudo passa, pelo menos este é o entendimento que eu tenho, por definição clara de prioridades. Porque não se pode, porque nós não podemos ter um governo que diz todos os dias, do ponto de vista estritamente teórico, que a educação é uma prioridade. Não é? E penso que não há quem discorde disso. Todo o angolano, seja qual for o seu nível académico, sei lá, classe social, o que for, concorda que a educação é das prioridades que o país tem, a prioridade mais importante. E o governo também vem dizer-nos isso. Mas depois, do ponto de vista da materialização das políticas, e sobretudo a nível do Orçamento Geral do Estado, esta lógica da tal prioridade da educação não é suficientemente refletida. Porque, repare, o editorial do Valor Económico esta semana até por acaso faz um exercício colocando-se na posição dos professores sobre as contas que os professores fazem. Olha, repara, estes dois exemplos que nós acabamos de dar agora, e atenção que estes exemplos se replicam por todo o orçamento. Nós estamos a falar de dois exemplos muito específicos que nem sequer são os mais expressivos, não são os mais importantes do ponto de vista nominal. Eles são importantes do ponto de vista percentual, porque são aumentos significativos, mas do ponto de vista nominal não são propriamente as instituições que recebem mais recursos. Mas eu dizia, se nós pegarmos nestes dois exemplos, as contas, quais são as contas que os professores fazem? Bem, vocês dizem que não há dinheiro. Mas nós estamos a ver um Ministério, por exemplo, da Economia, que vai saltar dos 15 mil milhões de kwanzas para mais 50 mil milhões de kwanzas. O que é que isso quer dizer? Se este Ministério tivesse um aumento ainda que fosse de 100% da despesa orçamental, tinha qualquer coisa à volta dos 30 mil milhões. Eu estou a dizer isso da forma como naturalmente os professores raciocinam sobre a distribuição das despesas do Orçamento Geral do Estado. Ora, se nós tivéssemos, por exemplo, um MEP, Ministério da Economia e Planeamento, ver o seu orçamento aumentado em 100%, já estaríamos a falar de um aumento super significativo, porque saltaria dos 15 mil milhões para os 30 mil milhões. Foi para os 54. Ora, nós
se admitirmos por hipótese que o aumento fosse apenas de 100% para parar nos 30 mil milhões, temos aí uns 24 mil milhões de quebra ou de sobra que porventura poderia ser aplicado na educação, que é tida como uma prioridade absoluta. O mesmo dir-se-á em relação ao serviço de inteligência militar. Estamos a falar de uma unidade, de uma instituição que salta dos 6 mil milhões para mais de 30 mil milhões. Se aqui também tivéssemos um aumento de 100%, que já era significativo, nós teríamos qualquer coisa à volta dos 13, e em termos de números redondos, falaríamos em 15 mil milhões. Não é? Depois tínhamos aí uns 15 ou 16 mil milhões que, se pudessem ser usados para a educação, quer dizer, 24 mais 16, estamos a falar de 40 mil milhões que poderiam ser subtraídos destas duas unidades que estamos aqui a referir e canalizados, por exemplo, para a educação. É desta forma que os professores raciocinam. Está a perceber? Depois me diriam, mas existem outras prioridades. A educação, a saúde, diria o mesmo. Eu estou a falar de um exercício que está concentrado exclusivamente em duas instituições, porque se nós depois olharmos para o orçamento, nem vamos encontrar muitas situações, não é? Mais ou menos idênticas, não é? Em que seria possível fazer este tipo de exercício. Agora, tudo isso é perfeitamente justificável se nós entendermos que a educação é de facto uma prioridade. Porque a partir do momento em que não há... Eu nunca ouvi um angolano... Mas não haverá uma mensagem subliminar... Não, a questão é que não há... A questão que se passa aqui, não é? Como toda a gente diz, o que eu estou a dizer não tem nada de especial, é que, infelizmente, do ponto de vista teórico, todos nós concordamos, incluindo o governo, que a educação é uma prioridade, mas depois, do ponto de vista prático, não é? As coisas, e eu diria, é preciso corrigir isso do ponto de vista teórico só a nível da palavra, não é? Porque aquilo que se escreve também, em certa medida, tem mais teórico do que prático, não é? Porque nem sempre é necessariamente cumprido. Portanto, mesmo a nível daquilo que digamos, eu disse da palavra falada, se me faço entender, porque até aquilo que é escrito, nós quando olhamos para o orçamento, mesmo aquilo que é escrito, não diz que a educação é de facto uma prioridade. Portanto, nós estamos aqui a fazer um exercício aparentemente simples, dirão, mas está a falar sobre a educação, mas este exercício, eu repito, está concentrado, tendo como exemplo apenas duas unidades orçamentais, e nós poderíamos fazer esse exercício ao longo de todo o orçamento, não é? Porque é difícil, de facto, de se perceber que nós tenhamos aumentos por unidades orçamentais acima dos 100%, estamos a falar de aumento de 300 e tal por cento, 200 e tal por cento, para situações que é preciso que se diga que não têm a dimensão de prioridade que a educação tem, e numa altura em que o país, como eu tenho já dito aqui há algumas semanas, está praticamente há 3 anos com a educação parada. Porque se nós fizermos as contas com cálculos de facto matemáticos sérios, a educação está parada há mais de 3 anos. Não é? Porque vamos tendo estas paralisações, depois as retomas que depois funcionam também como funcionam, porque é preciso perceber que mesmo em períodos normais letivos, o ano letivo já é muito débil, já é muito frágil, por N fatores, não é? A abstenção de alunos, a abstenção de professores e tudo e mais alguma coisa. Agora, é preciso pensar num ano atípico como é que as coisas funcionam. Portanto, é aquilo que se diz. Temos, por um lado, uns a fingir que governam, outros a fingirem que estudam e talvez ainda outros também a fingirem que lecionam. E assim vamos andar. A semana passada já falávamos aqui da reunião entre os professores e o governo, que aconteceu na segunda-feira, e tu não quiseste fazer futurologia, mas olhando para esses sucessivos falhanços, tem mais uma reunião, agora na segunda-feira, por sinal a última, já avisaram os professores. Há aqui frestas para alguma esperança? Não, aparentemente eu não fiz futurologia e muito bem, ainda bem que não fiz. Tu, quando me perguntaste a semana passada sobre isso, a resposta que eu te dei é perfeitamente replicável esta semana. Não é possível saber o que vem daí, tendo em conta todo esse histórico que nós temos estado a assistir e particularmente esta forma mais incisiva, mais consistente, como o movimento sindical, muito particularmente este relacionado à educação, tem estado a posicionar-se. Portanto, nós vamos ter mais uma reunião, tanto quanto nós percebemos na última reunião,
nas palavras dos responsáveis que se pronunciaram e aquilo que veio a público, o Ministério da Educação terá entrado mudo e quedo e terá saído da mesma forma, né? Mudo e surdo, não é? Terá saído da mesma forma. Portanto, não podemos ter garantias de que a tal próxima reunião que vai ocorrer na segunda-feira traga novidades. Já a semana passada havia expectativas em relação ao que poderia acontecer esta semana, já vimos o que aconteceu, portanto, eu até diria que se nós nos apegarmos a esse histórico de, digamos, destas supostas rondas negociais, se assim se pode dizer, eu apostaria mais em não do que propriamente num sim, em relação àquilo que poderão ser os resultados da próxima reunião de segunda-feira. Mas, mais uma vez, é uma questão de nós esperarmos para ver, porque não é possível, tendo em conta aquilo que nós estamos a ver. Portanto, aí há uma exigência de um aumento de pelo menos 20% em determinados subsídios e há uma intransigência, pelo que se perceba, muito grande da parte do governo. Que cenários é que poderão, que pressupostos é que poderão mudar para que eventualmente a conversa de segunda-feira seja diferente e tendo em conta, como já disse aqui há bocado, desta inflexibilidade que se vai vendo de parte a parte. É mais fácil apostar numa solução ou numa não solução na segunda-feira do que propriamente um resultado positivo. Sendo, entretanto, desejável, permite-me só dizer isso, porque é preciso que se diga isso como se deve dizer, sendo desejável que de facto haja alguma solução, porque é o país, porque quando se penaliza a educação, eu já disse em certa ocasião que aquilo que está-se a fazer com a educação em Angola deveria ser considerado crime de lesa pátria, porque eu duvido que exista alguém que diga que do conjunto das prioridades que nós temos em Angola, alguma seja superior à temática de educação. E esta forma como, infelizmente, esse assunto está a ser tratado, quando se diz que o país tem ambições, depois repara esta incongruência, este paradoxo entre o discurso político e aquilo que é. No discurso político inflama-se o país, aspira-se por um país que mais e mais alguma coisa, fala-se de AIB, fala-se de um país que se quer posicionar no Concerto das Nações, fala-se de um país que quer liderar ou quer estar próximo da liderança das áreas, das sub-regiões do continente em que se encontra, mas aparentemente é o que menos aposta na educação, o que é inacreditável. Ainda na E não questão sei como é que nós vamos atingir esses tais objetivos, no fundo, com a forma como a educação vai ser gerida. Para fecharmos esse assunto, no capítulo no que diz respeito ao Ministério das Finanças, diz que é quase impossível mexer no IRT porque vai perder perto de 900 mil milhões de kwanzas. Não, parece que, pelo menos neste capítulo, não teremos grandes avanços. Bem, vamos lá ver. Nós, quando olhamos para a questão da arrecadação das receitas, não é? Se nós dermos uma olhadela ao orçamento, não é? Portanto, a natureza das despesas, ou melhor, das receitas, nós temos do imposto sobre o rendimento de trabalho por conta de outrem, qualquer coisa à volta dos 980 mil milhões de kwanzas, portanto, números redondos. Se o governo está a dizer, e depois temos as contribuições por conta própria, que andam à volta dos 20 mil milhões, portanto, o somatório do IRT está aí à volta de 1 bilhão, números redondos, 1 bilhão de kwanzas. Se o governo está a dizer que negociações a nível do IRT levariam a que o governo perdesse 900 mil milhões de dólares, aliás, de kwanzas, peço perdão, o governo está a dizer-nos, por outras palavras, que são os professores que contribuem no IRT. Isto é muito grave. Portanto, das duas, uma. Ou o governo está a fazer contas erradas, ou, de facto, só os professores é que contribuem. Infelizmente, o OGE não nos permite fazer leituras de forma mais detalhada sobre a origem do IRT, eu diria de forma mais setorizada, não é? Portanto, a informação é-nos apresentada de forma agregada, mas, repito, se só os professores fariam desaparecer 900 mil milhões de kwanzas, então estamos a dizer que só os professores a contribuir, porque o IRT de origem de trabalhadores por conta de outrem estão em 900 e poucos mil milhões de kwanzas. Portanto, se o Ministério das Finanças nos vem dizer, se negociarmos o IRT dos professores, perdemos 900 mil milhões. Das duas, uma, como disse há bocado. Ou só os professores é que estão a contribuir, ou o Ministério está a fazer contas erradas.